Boa noite. O Governo Regional acaba de anunciar a criação de um fundo de investimento imobiliário. É uma resposta à situação difícil que se vive no setor imobiliário e da construção civil, aliada à criação de linhas de crédito para as empresas e famílias. Recorde-se que há 2 meses atrás os industriais de construção civil alertavam para o bloqueio e asfixia que se vivia no setor se não fossem tomadas medidas urgentes. Quanto às promotoras imobiliárias, há quem diga que há mais oferta do que procura, que há muita especulação, que o mercado está inflacionado e o próprio Governo já alertou que não se pode estar a construir indefinitivamente. Os agentes que representam estas áreas estão esta noite aqui comigo e vão debater toda esta situação. São eles o Secretário Regional da Ciência e Tecnologia e Equipamentos, José Contente, o Presidente da Associação de Industriais de Construção Civil dos Açores, Albano Furtado, o representante nos Açores da Associação Nacional dos Profissionais de Mediação Imobiliária, António Machado, e o mediador imobiliário, Paulo Rego. Boa noite a todos, muito obrigado, antes de mais, pela vossa disponibilidade. Eu sugeria que começássemos por ouvir as pessoas ligadas ao setor para fazerem uma espécie de ponto da situação relativamente aos vossos setores. Albano Furtado, começava por si, porque, conforme referi aqui, há cerca de 2 meses atrás, o senhor tinha alertado para a situação difícil que se vivia na construção civil aqui nos Açores. Um setor extremamente importante economicamente para a nossa região, uma vez que abrange cerca de 19 mil famílias e que contribui com cerca de 9 a 10% para o valor acrescentado da nossa região. Qual é a situação neste momento? Os senhores estão mais otimistas? Nós estamos mais otimistas, considerando as medidas que já foram anunciadas. De qualquer modo, gostava de fazer um enquadramento do setor, um ligeiro enquadramento, para nós percebermos porque é que nós dizíamos aquilo. Como disse há pouco, o setor tem cerca de 19 mil pessoas, 19 mil trabalhadores, segundo os dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores, e já desde o início do ano passado, portanto as afirmações que fiz foram à volta de novembro, mas já desde no início do ano passado nós estávamos a ver que uma das regras do jogo fundamentais, que era a relação das empresas com a banca, estava a ser alterada. Portanto havia vários indicadores e havia vários sintomas e era uma realidade que os critérios que os bancos estavam a utilizar para o financiamento das empresas estavam a aumentar tremendamente de rigor. Mas isto tinha a ver com as empresas regionais, com a situação das empresas regionais ou com a conjuntura internacional? Essa já vinha da conjuntura internacional, como toda a gente sabe, começou já cerca nos inícios de 2007. Portanto, isto era tudo muito difícil. Depois houve efetivamente uma rarefação de obras na fase final do ano anterior, do ano 2008, motivada nomeadamente por facto de ter havido eleições, e esta era uma situação que nos preocupava bastante na altura, por isso é que dizíamos que era necessário haver medidas fundamentais. Mas naquele enquadramento que ele estava a fazer, nós temos um tecido empresarial na construção que é um tecido empresarial muito frágil e muito vulnerável a alterações de regras de jogo, como foi essa da banca, ou alterações da conjuntura de forma relativamente inesperada, nem estamos preparados para que haja quebras significativas ou no volume de obras disponível. O setor é frágil porque nós temos cerca de 70% das nossas empresas têm menos de 10 trabalhadores, é logo um primeiro indicador extremamente importante. 70% dos nossos trabalhadores têm uma formação escolar, portanto têm menos ou igual do que a 6ª classe, e 60% das empresas de construção civil faturam menos de 150 mil euros anuais. E quantas empresas de construção civil é que existem? Estamos a falar do universo que está anunciado pelo Serviço Regional de Estatística de cerca de 600 empresas no setor em todas as da construção. Isso representa mais ou menos cerca de 10% das empresas, do volume total de empresas que existem na região, que penso que ser cerca de 6 mil e tal. Os números rigorosos não sei. O número de trabalhadores é de facto 19 mil e, portanto, é um setor importante para o desenvolvimento da região, é um setor vulnerável a alterações de conjuntura, por isso é que já chamávamos a atenção para isso. Mais do que os sinais de crise que podiam haver, as expectativas das empresas na altura eram bastante negativas.
porque havia uma conjuntura internacional, porque as pessoas ouvem os noticiários, sabem o que se passa à volta, e mesmo que a nossa região consiga, dado o seu grau de desenvolvimento e dado as políticas do Governo Regional, superar um bocado a crise, não há dúvida nenhuma que nós, ao ouvir esses noticiários ou estar em contato com essa realidade, ficamos com algum receio, e em alguns casos com muito receio. Então, a situação nesse momento é de expectativa, foram anunciadas medidas muito importantes pelo Governo Regional, aliás, que se podem ver, né, daquilo que foi feito no último Conselho do Governo. Estamos expectantes quanto à entrada em vigor o mais urgente possível das linhas de apoio às empresas que foram anunciadas, a linha de apoio à manutenção de postos de trabalho. Acha que muitas empresas de construção civil vão recorrer a estas linhas de crédito agora anunciadas? Há muitas empresas de construção civil que têm intenção de recorrer a essas linhas. Depois, o modo como as empresas podem ser apoiadas ou os requisitos que sejam necessários para este apoio é que nós esperamos que sejam suficientemente definidos de forma a que abranjam um leque bastante vasto de empresas para que possamos garantir uma das preocupações que o Governo Regional tem manifestado várias vezes e que são nossas fundamentalmente, que é a manutenção dos postos de trabalho no nosso setor, que, como disse, são 19 mil pessoas. Mas há algum risco de alguma empresa de construção civil nos Açores ter que fazer despedimentos, recorrer a outra situação por falta de trabalho? Pode acontecer? Pode acontecer sempre que haja despedimentos e que haja o risco de algumas empresas abrirem falência. Isso é um processo normal dentro do nosso sistema, mas quando as conjunturas têm as características que a conjuntura atual tem, é evidente que este risco aumenta. Mas, se as medidas anunciadas forem tomadas rapidamente, se abrangerem efetivamente um conjunto significativo de empresas, nós temos, o risco é menor. Em contrapartida, coisas muito boas na nossa região, que já dissemos várias vezes também, e que dão boas perspectivas futuras, nomeadamente os programas de apoio comunitários, o chamado CRESA, o conjunto dos programas que informam o quadro de referência estratégico para os Açores, são muito importantes. Podem dinamizar muito a economia do lado do privado, por exemplo. Mas na conjuntura atual isto pode ser feito se houver, da parte do Governo, como já começou a haver através do comunicado do último Conselho de Governo, um arranque poderoso da iniciativa pública, nomeadamente com o lançamento de obras públicas em vários planos que podemos depois abordar ao longo da conversa. Muito bem. Quanto às imobiliárias, Antão Machado, o que representa as imobiliárias aqui da nossa região, a nível da Associação Nacional, qual é a situação do vosso setor? Fala-se que existe agora um abrandamento da procura, mas que os senhores têm uma oferta, uma carteira enorme e que se continua a construir nesta área. Porquê? Bom, o sector do imobiliário, por tradição, já se modificou. Portanto, a tendência, por tradição, de vender uma casa, esse outro tempo, quando se queria vender uma casa, era muito complicado, não? As pessoas não queriam fazer publicidade, tudo isso. E nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, o consumidor, que estamos a falar, à média do investidor, já tem outro pensamento, já tem um pensamento mais livre, mais universal. Portanto, eles tanto comprar casa porque amanhã vender. Agora, nós estamos ligados à construção civil, somos parceiros da construção civil, como também somos parceiros da banca, porque os interesses são comuns. O problema que se põe é que tudo se modifica quando a gente se do reinado do crédito fácil. Portanto, o crédito fácil, quando o juro era barato. Portanto, eu tenho uma frase que costuma dizer que quando o juro era barato, as pessoas ficaram ricas, quer dizer, o pobre. As pessoas com poucos rendimentos não pretendiam casas mais caras. Quer dizer, a gente dizia, olha, temos aqui um produto de 75 mil euros, mas o banco diz, mas para que é que eu quero 75 mil euros? Se o banco diz-me que eu posso até comprar 125. Portanto, o desejo e o sonho de ter uma coisa melhor faz parte da natureza das pessoas. Agora, as coisas complicaram-se mais, não foi por iniciativa própria. Quando o sistema da banca mudou, isso quer dizer, quando as pessoas, efetivamente, começaram a pagar mais juros à banca,
Isso a gente já sabia, não era preciso ter dois dedos de inteligência, que isso ia dar para o torto. Porquê? Porque as pessoas que investem no imobiliário, por tradição, aqui na nossa região, as pessoas apostam muito na família. A família é uma casa. Toda a gente quer ter a sua casa, quer ter o seu apartamento, portanto, uns com quintal, essas coisas todas. E eles apostam portanto, fortemente nisso. Ora, quando os créditos, vejamos uma coisa, com o mesmo ordenado, e é preciso ver que a gente aqui na região temos ordenados de miséria, e mesmo assim a banca empresta. Porquê? Porque também tem a salvaguarda dos pais que serve, dos pais e dos amigos que serve de avalista, portanto, e isso foi um tal a dar para a frente. Agora, Mas António Machado, e acha que a nível da banca, por exemplo, quando está a falar agora nessa situação, as casas, as propriedades estão sobreavaliadas ou não? Não, no princípio estava. Portanto, o que acontece? Acontece quando o juro era caro, vendia-se pouco aqui na região, aliás, no país. Quando o juro tornou-se barato, houve uma apetência à corrida, mas é preciso também ver que o mercado aqui regional alterou-se tudo. Portanto, a gente passou de mediadores tradicionais, que éramos poucos, e outras pessoas, outros mediadores, portanto, a nossa classe, de um momento para o outro, teve um avalanche de profissionais, desde os franchising que vieram para cá, desde outros mediadores que estavam lá, que por sua vez foram-se acumulando através dos angariadores que também acabaram por se montar por sua conta. Ou seja, o que está a dizer é que o mercado imobiliário nos Açores inflacionou. Inflacionou porque tivemos muita gente no terreno a fazer angariação de propriedades e o interesse era prometer coisas ao cliente que, por acaso, houve um período que foi permitido fazer isso. E isto aí, portanto, e porquê é que havia essa corrida entre os profissionais da mediação? Porque toda a gente, um angariador não quer chegar à empresa e dizer que não angariou. Portanto, se eu vou a uma casa e digo que um produto vale 100 mil euros, se for outro de lado diz não, mas não percebe nada disso, isso vale 130. Portanto, o cliente que não tem formação para compreender como é que funciona o mercado, acaba por fechar o negócio com aquele que lhe permite mais, mas não é aquele que também vale comprar. O que é que acontece? Entretanto, as coisas modificaram-se, quer dizer, houve várias facilidades. Por exemplo, nós tivemos uma coisa que, paralelamente, também foi, juntamente com a crise, que era comprar a segunda casa. Os bancos havia facilidade, olha, não podes comprar, compras a segunda casa. Essas pessoas que apostaram neste produto, quando subir o juro, estão complicados, quer dizer, hoje há pessoas que estão vendendo as casas por necessidade, porque os ordenados não acompanharam, porque é preciso também nós vermos uma coisa, como é que uma pessoa, temos que ser realistas, como é que uma pessoa que já ganhar, que nem com os ordenados, muitos são de miséria, mas alguns até são ordenados médios, que também não dá para muita coisa. Um casal a ganhar 1.200 euros, por exemplo, em que estava pagando uma prestação de 500 euros, de um momento para o outro, com o mesmo ordenado, o juro da banca sobe e ele conta por si tem uma prestação de 800 e 900 euros. Como é que essa gente qual é a resposta que eles vão dar à banca? É pura e simplesmente. Sim, mas agora há boas perspectivas na medida em que as taxas estão... Acha que não? Não, eu vou dizer porque é que não. Porque o aval do governo vai custar dinheiro aos bancos. Porque o aval do governo é mais um ator que está no mercado, mas também quer o seu dinheiro. Sim, mas as taxas bancárias estão a baixar. Não, mas eles vão subir no spread. Acha que sim? Eu não acho, tenho a certeza.